Você já parou para se perguntar por que as pessoas que mais falam sobre dinheiro são as que menos têm? Por que aqueles que mais exibem poder são frequentemente os que menos o possuem? E o que há de tão sedutor na ostentação que a verdadeira força parece nunca alcançar? Existe um padrão perturbador que se repete ao longo da história. Os verdadeiramente poderosos vivem nas sombras, enquanto os fracos fazem teatro no palco. Os reis mais temidos raramente usavam suas coroas em público. Os generais mais letais não precisavam de medalhas no peito para comandar exércitos. E hoje, no século XXI, essa dinâmica se intensificou de forma brutal. Maquiavel, há mais de 500 anos, escreveu algo que deveria estar gravado na testa de todo ostentador moderno. É melhor ser temido do que amado, se você tiver que escolher. Mas ele foi além. Em suas observações sobre os príncipes de sua época, percebeu um padrão fatal. Aqueles que mais exibiam riqueza e poder eram os primeiros a perder tanto a riqueza quanto o poder. Mas como essa sabedoria se aplica ao nosso mundo moderno de likes, stories e ostentação digital? Como essa lógica opera numa época onde algoritmos recompensam quem grita mais alto e onde o silêncio é confundido com irrelevância? Mas e quando o desejo legítimo de conquistar se transforma numa necessidade compulsiva de provar? Quando a vitória não basta e você sente que precisa esfregá-la na cara do mundo? Porque, mesmo quando conseguimos aquilo que tanto queríamos exibir, frequentemente nos encontramos mais vazios e mais inseguros do que antes. A ostentação moderna é uma doença epidêmica. Instagram repleto de carros alugados, relógios parcelados em 24 vezes, viagens financiadas no cartão de crédito, tudo para alimentar uma máquina insaciável de validação. Mas por que a ostentação, em vez de atrair respeito, parece gerar o efeito contrário? Porque quanto mais você mostra, menos as pessoas parecem impressionadas. A resposta está numa dinâmica psicológica que Maquiavel compreendeu antes mesmo da psicologia existir como ciência. Todos nós, em algum momento, já sentimos essa necessidade primária de mostrar que chegamos lá. É uma compulsão quase animal, gravada no nosso DNA social. Já postamos aquela foto estratégica, calculada para gerar inveja. Já deixamos escapar, casualmente, o preço daquilo que compramos, observando a reação dos outros como um cientista observa cobaias. Já usamos marcas como armadura social, acreditando que um logo no peito nos transformaria em alguém digno de respeito. Já nos convencemos de que bastava exibir nosso sucesso para que o mundo finalmente nos validasse, nos respeitasse, nos temesse, apenas para descobrir, no final das contas, uma verdade amarga que ninguém nos havia preparado para engolir. A verdade é que estávamos jogando o jogo errado, com as regras erradas, para uma plateia que ri de quem tenta impressioná-la. Mas a verdade, aquela que poucos ousam encarar de frente, é que a ostentação é uma confissão pública de fraqueza disfarçada de força. É o grito desesperado de quem não confia que sua presença por si só seja suficiente. É a declaração não verbal de que você precisa de objetos externos para se sentir importante internamente. O excesso de exibição afasta quem importa. A necessidade compulsiva de provar sufoca qualquer magnetismo natural que você possa ter. E o ostentador, quando não entende as verdadeiras dinâmicas do poder humano, torna-se o mais vulnerável, o mais atacável, o mais ridículo de todos os arquétipos sociais. A ostentação é como sangue na água para tubarões. Atrai exatamente o tipo de atenção que você não quer. Predadores sociais, invejosos, manipuladores e, pior ainda, outros ostentadores desesperados para competir numa corrida sem linha de chegada. Este vídeo não é um manual de como impressionar pessoas e influenciar destinos. Não se trata de técnicas de persuasão baratas, marketing pessoal, de coach motivacional ou fórmulas mágicas que prometem transformar você num magneto humano em 30 dias. É sobre algo mais sombrio, mais cru, mais estratégico. É sobre compreender as dinâmicas reais do poder, aquelas que operam por trás das cortinas enquanto o teatro da ostentação distrai os ingênuos no público. É sobre o poder silencioso daquele que se bastou, que não precisa de holofotes para existir, que não mendiga a atenção porque já se tornou impossível de ignorar. Sobre o magnetismo daqueles que não imploram por validação porque construíram uma gravidade interna tão sólida que o mundo orbita naturalmente ao seu redor. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, observando nossa sociedade digital, ele não falaria apenas de príncipes e reinos medievais. Ele analisaria a psicologia fatal da ostentação moderna, a fragilidade disfarçada de força que permeia nossas redes sociais
faz e como os verdadeiramente astutos operam nos bastidores enquanto os tolos se exibem no palco. Você vai conhecer agora 5 verdades que desafiam tudo o que você pensava sobre poder, influência e magnetismo humano. Elas não são conselhos de coach quântico vendendo sonhos impossíveis. São lâminas afiadas da realidade, forjadas na observação crua da natureza humana. Verdades que cortam fundo na alma, mas libertam quem tem coragem de sangrar um pouco em nome da evolução. Elas não vão te ensinar a impressionar ninguém, porque impressionar é o jogo dos fracos. Vão te ensinar algo infinitamente mais poderoso, como nunca mais precisar impressionar. E quando isso acontecer, você vai perceber que o poder mais autêntico, mais magnético, mais irresistível de todos é aquele que nasce do silêncio estratégico, da discrição calculada, da força que não precisa gritar para ser ouvida. Respire fundo, silencie o mundo por alguns minutos e venha comigo, porque o que vamos abrir agora não é um curso de sedução de Facebook, é um espelho implacável, e ele não tem piedade de quem não está pronto para a verdade. A primeira verdade que Maquiavel nos ensina através dos séculos: quem precisa provar que tem poder já confessa publicamente que não o possui. Esta é uma lei psicológica tão fundamental quanto a gravidade e tão ignorada quanto os perigos do ego inflado. Pense comigo, você já viu um leão rugindo para um rebanho de gazelas, tentando convencê-las de que é perigoso? Você já viu um tubarão nadando em círculos, gritando para os peixes sobre sua capacidade de caçar? O predador real move-se em silêncio mortal. Sua força é auto-evidente, manifestada através de resultados, não de propaganda. Quando alguém grita, "Eu sou poderoso, eu sou rico, eu sou importante", está, na verdade, comunicando algo completamente diferente. Por favor, acreditem que eu tenho valor, porque eu mesmo não acredito. A ostentação é o equivalente psicológico de pedir esmola emocional em praça pública. A necessidade de exibir é inversamente proporcional à posse real. Quem tem, não precisa mostrar. Quem não tem, não consegue parar de mostrar. É uma dinâmica cruel, mas matematicamente precisa. Os verdadeiramente ricos usam roupas simples. Os verdadeiramente poderosos falam baixo. Os verdadeiramente inteligentes fazem perguntas, em vez de dar palestras. E aqui está o paradoxo que mata. Quanto mais você exibe, menos as pessoas acreditam. A mente humana evoluiu para desconfiar daquilo que se vende com muita insistência. Quando algo é realmente valioso, não precisa de marketing agressivo. O verdadeiro poder fala através de resultados silenciosos, não de propaganda desesperada em stories do Instagram. Segunda verdade que pode salvar sua vida social: a ostentação transforma você num alvo estratégico para inimigos que você nem sabia que tinha. Esta é uma lição que Maquiavel aprendeu observando príncipes que perderam reinos por exibir demais sua riqueza. Maquiavel era obsessivo com uma ideia fundamental: nunca criar inimigos desnecessários. Para ele, cada inimigo era um risco calculado que deveria ser evitado a todo custo, a menos que trouxesse benefícios estratégicos claros. Quando você ostenta, desperta 3 sentimentos mortais nos outros: inveja, insegurança e o desejo primitivo tribal de derrubar quem está no topo. Cada post exibindo sua conquista é uma declaração de guerra não verbal. Você está comunicando: eu tenho o que vocês não têm. Eu consegui o que vocês não conseguiram. Eu sou superior a vocês. E a natureza humana, essa fera primitiva que mora dentro de cada pessoa civilizada, não perdoa essa afronta. A inveja não é apenas um sentimento, é uma força destrutiva que consome pessoas e as transforma em predadores sociais. Quando você ostenta, está literalmente alimentando a inveja alheia com combustível de alta octanagem. Está criando uma legião de haters que acordam todos os dias pensando em como te derrubar, te humilhar, te provar que você não é tão especial quanto pensa ser. O ostentador vive numa paranoia constante, porque intuitivamente sabe que criou rivais por toda parte. Precisa dormir com um olho aberto, porque a qualquer momento alguém pode aparecer com print de contradições, evidências de farsa ou simplesmente uma conquista maior para humilhá-lo publicamente. Enquanto isso, o discreto caminha tranquilo pelas ruas da vida. Ninguém quer destruir aquilo que nem percebe como ameaça. Ninguém inveja quem não sabem que tem algo a ser invejado. A discrição é o escudo mais poderoso que existe contra a maldade humana. Terceira verdade que pode mudar sua estratégia de vida: ao exibir suas cartas, você perde a vantagem mais valiosa no jogo da existência: a imprevisibilidade. Esta é uma lição que vem direto dos campos de batalha da história. Sun Tzu, outro mestre da estratégia humana, dizia: toda guerra é baseada no engano, não mentira maliciosa, mas na capacidade de manter suas verdadeiras capacidades em segredo até o momento de usá-las. Quando você mostra
seus recursos, suas táticas, seu padrão de vida, suas conexões. Entrega informações valiosas para qualquer pessoa que queira te estudar, te imitar, te superar ou te destruir. O adversário aprende suas fraquezas, observando seus excessos. Descobre seus limites, analisando onde você não ostenta. Entende sua verdadeira situação financeira, calculando a diferença entre o que você mostra e o que provavelmente ganha. Mapa suas inseguranças, percebendo onde você mais se esforça para impressionar. É como jogar pôquer com as cartas viradas para cima e ainda achar que está ganhando. O ostentador entrega o roteiro de como derrotá-lo de graça, embrulhado para presente, com laço colorido e cartão de felicitações. Atenção, há uma diferença abissal entre ser bem-sucedido e ser previsível. O homem verdadeiramente poderoso mantém cartas na manga, reservas secretas, asses escondidos. Sua força real é sempre maior do que demonstra. O ostentador, pelo contrário, mostra tudo o que tem e ainda exagera no que não tem. A imprevisibilidade é poder. Quando ninguém sabe exatamente do que você é capaz, todos assumem que você é capaz de mais do que aparenta. Quando você exibe tudo, todos sabem exatamente onde atacar. Quarta verdade que vai direto no centro da ferida. A necessidade de ostentar revela uma dependência patológica da aprovação alheia, a antítese absoluta do poder real. Esta é talvez a mais dolorosa das verdades, porque expõe a raiz podre que alimenta toda a ostentação. O que move a ostentação não é confiança, é medo. Medo visceral de não ser visto, de não ser respeitado, de não ser considerado importante num mundo que parece ignorar sua existência. Cada exibição é um pedido disfarçado, um grito desesperado. Por favor, me validem, me aprovem, me confirmem que eu existo e que importo. E aqui mora o perigo mortal. Quando sua autoestima depende da reação dos outros, você entregou seu poder para pessoas que nem te conhecem de verdade. Você se tornou escravo da opinião de estranhos, refém dos likes de desconhecidos, dependente da aprovação de quem pode te abandonar a qualquer momento. Isso cria um ciclo vicioso, diabólico. Quanto mais você ostenta buscando validação, mais dependente você fica dessa validação. Quanto mais dependente, mais vazio se sente quando ela não vem. Quanto mais vazio, mais ostenta. É como uma droga. Cada dose precisa ser maior para gerar o mesmo efeito. Por mais cruel que pareça, a mente humana não deseja o que se oferece facilmente. Ela deseja o que permanece misterioso, o que não se rebaixa a mendigar atenção, o que mantém dignidade mesmo no silêncio. O homem que precisa de aprovação externa para se sentir valioso já perdeu a guerra antes mesmo da primeira batalha. A verdadeira força emana de quem se validou internamente, de quem encontrou paz consigo mesmo, de quem não precisa de plateia para se sentir importante. Essa força silenciosa é magnética porque é rara, autêntica, insubornável. Quarta verdade que vai direto no centro da ferida. A necessidade de ostentar revela uma dependência patológica da aprovação alheia, a antítese absoluta do poder real. Esta é talvez a mais dolorosa das verdades, porque expõe a raiz podre que alimenta toda a ostentação. O que move a ostentação não é confiança, é medo. Medo visceral de não ser visto, de não ser respeitado, de não ser considerado importante num mundo que parece ignorar sua existência. Cada exibição é um pedido disfarçado, um grito desesperado. Por favor, me validem, me aprovem, me confirmem que eu existo e que importo. E aqui mora o perigo mortal. Quando sua autoestima depende da reação dos outros, você entregou seu poder para pessoas que nem te conhecem de verdade. Você se tornou escravo da opinião de estranhos, refém dos likes de desconhecidos, dependente da aprovação de quem pode te abandonar a qualquer momento. Isso cria um ciclo vicioso diabólico. Quanto mais você ostenta buscando validação, mais dependente você fica dessa validação. Quanto mais dependente, mais vazio se sente quando ela não vem. Quanto mais vazio, mais ostenta. É como uma droga. Cada dose precisa ser maior para gerar o mesmo efeito. Por mais cruel que pareça, a mente humana não deseja o que se oferece facilmente. Ela deseja o que permanece misterioso, o que não se rebaixa a mendigar atenção, o que mantém dignidade mesmo no silêncio. O homem que precisa de aprovação externa para se sentir valioso já perdeu a guerra antes mesmo da primeira batalha. A verdadeira força emana de quem se validou internamente, de quem encontrou paz consigo mesmo, de quem não precisa de plateia para se sentir importante. Essa força silenciosa é magnética porque é rara, autêntica, insubornável. Quinta e última verdade, a mais poderosa de todas. Os verdadeiramente poderosos operam como icebergs. 90% de sua força permanece invisível, submersa, fora do alcance dos olhos curiosos. Esta é a diferença entre poder real e teatro de poder. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, dirige um Cadillac de 2
2014 e mora na mesma casa que comprou em 1958. Mark Zuckerberg, que controla a atenção de bilhões de pessoas, usa a mesma camiseta cinza todos os dias. Isso não é coincidência, nem modéstia falsa. É estratégia pura. Eles entenderam algo que escapa aos ostentadores. Poder real não precisa de costume, não precisa de maquiagem, não precisa de aplausos para existir. Funciona como a gravidade. Você não vê, mas sente o efeito em tudo ao redor. É silencioso, constante, irresistível. O discreto constrói impérios, enquanto o ostentador constrói fachadas. Um edifica para durar séculos, o outro para durar até a próxima foto. Um acumula substância, o outro acumula curtidas. Um cria legados, o outro cria conteúdo para algoritmos. A discrição é uma forma de poder porque preserva energia. Todo o esforço gasto em impressionar é energia subtraída da construção real. Todo minuto perdido criando persona é tempo roubado do desenvolvimento de competência. Todo real gasto em ostentação é investimento perdido em capacidade real. E aqui está a ironia final. A cereja do bolo da sabedoria maquiavélica. Quando você para de tentar impressionar, as pessoas começam a ficar genuinamente impressionadas. Quando você para de gritar que é importante, os outros começam a notar sua importância. Quando você para de mendigar atenção, a atenção vem naturalmente. O silêncio estratégico é mais eloquente que qualquer discurso. A discrição calculada é mais magnética que qualquer exibição. A força que não precisa gritar para ser ouvida é a única força que realmente importa no final das contas. Entender essas dinâmicas não é sobre manipular pessoas ou jogar jogos sujos de poder. É sobre reconhecer a natureza complexa, contraditória e muitas vezes brutal da psicologia humana. É sobre parar de mendigar validação como um cachorro faminto e começar a cultivar presença autêntica como um predador silencioso. Então me diga, quantas vezes você já se pegou exibindo algo apenas para provar seu valor para pessoas que no fundo nem importam? Quantas vezes se diminuiu esperando ser admirado e ainda assim foi ignorado ou pior ainda, ridicularizado pelas mesmas pessoas que tentava impressionar? Quantas vezes escolheu o teatro em vez da substância, a aparência em vez da realidade, o aplauso temporário em vez da construção permanente? Você não nasceu para ser validado pelos outros. Você nasceu para se validar, para caminhar sem pressa em direção aos seus objetivos, para não precisar da atenção alheia como combustível existencial. Você nasceu para construir algo sólido, não para encenar algo frágil, para olhar no espelho e ver não só um rosto, mas uma presença sólida, uma força silenciosa, uma gravidade que atrai sem esforço porque é real. O que aprendemos aqui não é sobre fingir humildade ou adotar uma modéstia calculada. É sobre retorno. Retorno ao poder silencioso, à própria voz interior, ao próprio eixo de força. Não é sobre fazer com que o mundo te aplauda de pé. É sobre se tornar tão sólido, tão estratégico, tão real, que até as oportunidades começam a orbitar ao seu redor sem você precisar caçá-las desesperadamente. Você não é quem corre atrás de reconhecimento como um cão atrás do próprio rabo. Você é quem cria gravidade autêntica. E onde há gravidade real, o resto naturalmente orbita, silenciosamente, inevitavelmente. A ostentação é o grito dos fracos. O silêncio é a linguagem dos fortes. Maquiavel sabia disso há 5 séculos. Agora você também sabe. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é especialmente para você que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre poder autêntico e transformação real. Eu criei o Manual da Autotransformação, um guia que vai muito além de um livro comum. É um mapa detalhado para a alma, unindo psicologia profunda, filosofia milenar e pensamento estratégico para te ajudar a romper padrões mentais limitantes, questionar sua identidade construída e se reconstruir desde a raiz, desde o fundamento. Isso não é um e-book recheado de frases motivacionais vazias. É um guia cirúrgico para quem não aguenta mais viver implorando validação alheia, para quem está cansado de ser escravo da opinião dos outros. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança real, evolução autêntica, clareza brutal sobre quem você é e quem pode se tornar, então este é o seu momento de decidir. Clique no comentário fixado e acesse agora. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não é porque eu falei bonito ou usei técnicas persuasivas, é porque em algum lugar dentro de você essas verdades já estavam esperando para serem lembradas.
reconhecidas, aceitas. Obrigado por chegar até aqui, por ter a coragem de olhar no espelho sem romantizar o que vê. Aqui, você não é só um espectador passivo consumindo conteúdo. Você é parte do despertar, parte da evolução, parte daqueles que escolheram a substância em vez da aparência. Agora, se você ainda não curtiu este vídeo, tudo bem. Vai seguir sua vida, postando fotos do seu almoço e esperando que alguém se impressione com seu prato, zero julgamentos. Ok, talvez só um pouquinho. Mas se algo aqui fez sentido real ou te desestabilizou de um jeito necessário e doloroso, deixa um comentário. Mesmo que seja só um "isso me atingiu" ou "eu senti isso". Às vezes é assim que os que buscam evolução real se reconhecem no meio da multidão de ostentadores. E se quiser continuar essa jornada de autotransformação, se inscreve no canal. Aqui, a gente não te promete fórmulas mágicas de sucesso em 30 dias, nem te vende sonhos impossíveis de riqueza fácil, mas te oferecemos espelhos implacáveis, verdades que cortam fundo, insights que transformam, e nem todos têm coragem de olhar.